Pessoal, presta atenção nessas imagens aí. Não sei onde é essa imagem, tá? Mas eu tirei como base para se saber mais ou menos como que é uma festa rave. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, pessoal, eu tava imaginando aqui como que uma pessoa tem coragem de ir numa festa rave, eu acredito que seja essa a pronúncia, na faixa de Gaza. Tudo bem, ali no caso não foi na faixa de Gaza, foi, se eu não me engano, na divisa lá, né? Fala no sul de Israel. Só que é o seguinte, gente, as pessoas não têm a menor noção de que é a mentalidade, né, no mundo islâmico, para o mundo ocidental. A mentalidade das pessoas nesses países, nessas regiões, elas são totalmente diferentes do que vocês imaginam, do que muita gente imagina. Aqui no Brasil tem aquela ideia só de paz e amor, não sei o que lá, tal, né? Que tudo se resolve numa conversa. Mas nesses países, pessoal, as pessoas são criadas de uma maneira totalmente diferente, com um pensamento diferente, com comportamento sobre vestimenta, sobre músicas, né? Sobre a cultura ocidental, né? Então é muito difícil as pessoas às vezes entender essa diferença. E aí eles terminam pagando preço, um alto preço pela ignorância, pela falta de conhecimento, pela falta sabe, de usar esse aplicativo aqui para entender como que as coisas acontecem. Só para que se tenha uma ideia, pessoal, há um tempo atrás eu estava vendo um vídeo de uma senhora que veio, acho que, se eu não me engano, da Síria, né? E ela, e ela relatou que no começo eles tiveram vontade de ir embora. Gente, o país numa guerra tremenda. Os extremistas do Estado Islâmico guerreando contra o governo Bashar al-Assad, né? Então, se eu não me engano, era de lá que ela veio. Então, tava aquela guerra terrível, tão terrível. Mas a mulher, ela veio para o Brasil, ela se sentiu tão incomodada com a cultura do Brasil, de ver assim o povo ali, o jeito que nós vivemos aqui, que para ela, ela sentiu vontade de voltar para lá, pessoal. Então, por aí você já tira uma base de como que é a mentalidade das pessoas que estão acostumadas a viver nessa vida, entendeu? Desde criancinha. Então, no mundo árabe, né, no mundo islâmico, o nosso meio de vida aqui, ele é praticamente quase que todo pecaminoso. Então, eles não vão aceitar, por exemplo, mulher usando mini saia, esse movimento LGBTQ, não sei das quantas lá, esquece, velho. Isso aí, nesses países aí, se quem acha que tem liberdade nesse país ou que um dia vai ter, pode esquecer. Muito difícil, entendeu? Isso aí chama-se morte. Morte e sangue. Eles não aceitam esse tipo de coisa lá. Olha, na verdade, até o cristianismo que é uma religião que prega o quê? O cristianismo autêntico, autêntico mesmo, ele prega a paz, ele prega o amor, ele prega o perdão. O extremismo do cristianismo é morrer pela palavra de Deus. Esse é o extremo do cristianismo, tá? Cristianismo autêntico. Eu não estou falando do cristianismo que era pegado da igreja católica, que perseguia os árabes. Não, estou falando não, disso. Estou falando do cristão verdadeiro. Ele também vai ao extremo, mas o extremo do cristianismo é suportar, é, e aguentar até as últimas consequências por causa da palavra de Deus. Isso aí é o extremo do cristianismo, ao contrário do que é o extremo do islamismo, totalmente diferente. Na verdade, a religião, o cristianismo é a religião mais extrema que existe, na minha opinião, o cristianismo. Por quê? O cristianismo não prega que se você simplesmente xingar uma pessoa, você já está condenado ali, né? Se você olhar para uma mulher e pensar alguma coisa errada, você já é condenável esse seu comportamento. Então, você vê, não existe mais extremo do que isso, né? Só que a diferença do cristianismo é o seguinte, pessoal.
o cristão, no cristianismo, você tem uma coisa chamada misericórdia. O julgamento de Deus é feito baseado na misericórdia e no amor, entendeu? Tanto que se fosse só pelo cristianismo, se fosse só pelas nossas próprias atitudes, nós jamais seríamos salvos. Por isso que somos salvos pela graça, tá? Mas voltando à diferença de religião, a diferença da cultura islâmica, né, do mundo árabe para o mundo ocidental, é muito diferente, pessoal. Pra você ter uma ideia, eu estava vendo há uns tempos atrás, só que eu não lembro mais os detalhes. Sabe aqueles refugiados que estão fugindo daqueles países, indo pelo mar ali com aqueles barquinhos com um monte de gente ali? Há uns tempos atrás, no meio daqueles povos ali, vinha dois cristãos, se eu não me engano, dois. Vocês acreditam que eles estavam vindo naquela situação ali e eles pegaram e fizeram o quê? Jogaram os cristãos no mar. Olha só que confusão. Já estão vindo de uma dificuldade tão grande, né? Estão vindo de um sofrimento tão grande, tentando fugir para achar um refúgio num outro país. Aí lá eles encontraram, naquele barquinho vinha lá de dois cristãos, eles jogaram os cristãos no mar. Olha só. Então você acha que o mundo árabe é brincadeira? Não é não, pessoal. Não é brincadeira. A mentalidade deles é totalmente diferente. Esses povos, muitas pessoas que apoiam, né, a causa palestina, eles não têm a menor noção do que eles estão apoiando. Ali dentro tem tanta coisa ali que vocês nem imaginam. Claro, eu não estou falando para você que às vezes muitas pessoas que estão lá quer confusão. Não, muitas pessoas não querem, mas eles são presos ali naquela situação. Eles nasceram ali e eles não podem nem falar a opinião deles ali. Você acha que muita gente que está lá ali na faixa de Gaza, eles não concordam com as coisas ali, mas eles mesmos são presos pelaquela situação, eles não podem falar a opinião deles. Igual, por exemplo, você vê quando teve um ataque lá ao povo de Israel lá, que morreu mais de 1.000 e poucas pessoas, sei lá, 2, 3 mil pessoas, acho que 1.000 e poucas pessoas, sei lá, o próprio população árabe teve que, depois eles invadiram lá Israel, depois que os terroristas fizeram o que eles fizeram, a população da faixa de Gaza invadiu Israel e saqueou também e ajudou a destruir mais uma parte também. E disse que foi oferecido até dinheiro e apartamento para quem conseguisse sequestrar um judeu, tá? Então você vê a mentalidade é terrível, é totalmente diferente, pessoal. Tudo bem, o cristianismo também condena certo tipo de coisa. Eu não estou falando para você que o cristianismo concorda com esse tipo. Eu vou falar que o cristianismo concorda com o LGBT, que ele não sei o que. Não concorda também. O cristianismo também não concorda, né, com a pessoa andar ali se mostrando o corpo ali e tudo. Não estou falando que você precisa andar de véu de cima e baixo, estou falando isso aí. Eu estou falando que o cristianismo também não concorda com certo tipo de coisa, certo tipo de música. Não, o cristianismo também não vai concordar com isso. Só que no cristianismo o julgamento é com misericórdia. Existe essa palavra a favor daqueles que Deus não concorda com as coisas que ele faz. Existe uma coisa chamada misericórdia. Já nesse mundo do islamismo, não existe essa palavra aí. Pelo menos no sentido de realmente real de você julgar com misericórdia. Lá errou, vai lá já corta a mão lá, o bandido roubou alguma coisa, vai lá já corta a mão, errou, corta outra mão. Não tem misericórdia não, entendeu? Então, pessoal, esse pensamento, infelizmente, esse pensamento que você querer se igualar, né, com as suas ideias, com a mentalidade do mundo árabe, né, do mundo do islamismo, é totalmente diferente, pessoal. A mentalidade deles lá é totalmente diferente. Se Deus o livre acontecesse do Hamas um dia entrar no Brasil e comandar o Brasil, muitos que são ainda a favor do Hamas, infelizmente, não daria uma semana, já estaria tudo já eliminado, tá? Em primeiro lugar, igrejas seriam fechadas, o povo cristão ia ser perseguido, o movimento LGBT ia ser jogado de prédio, é só barbaridade, entendeu? Não tem misericórdia. É um povo que não tem misericórdia, infelizmente, e os coitados que estão lá dentro, que não concordam, mas que cresceram naquela situação, não podem nem dar a sua voz de falar que é contra aquilo, eles sofrem, entendeu?
Eu não vou falar para vocês agora, Israel é perfeito, Israel. Não, Israel também tem seus defeitos. Israel está sofrendo as consequências daquilo que eles não, daqueles que eles mesmos plantaram lá atrás. O Senhor Jesus falou assim: quem dera que vocês reconhecessem que a vocês pertencem a paz. Entendeu? Infelizmente, eles não reconheceram o tempo da sua visitação e estão pagando um preço altíssimo hoje, né? Mas, pessoal, é o seguinte, a gente tem que pedir a Deus mesmo, porque orar a Deus, buscar a Deus, falar, Senhor, tenha misericórdia desse povo, desses povos, né? Porque, na verdade, se você for parar bem para analisar, Israel tem seus erros, o mundo árabe também tem os seus erros, né? Só que, assim, é mil vezes melhor você cair na mão de Israel do que cair na mão do extremismo religioso, do islamismo. Se as pessoas não imaginam o que é isso. Ao chegar a um ponto, pessoal, de pegar uma criança, passar dentro de um forno, meu Deus do céu, ainda tem gente que tem coragem de defender esse tipo de coisa, né? Israel também tá, Israel está numa situação seguinte, ou ele toma ali a faixa de Gaza ali e vai dominar aquela região com mão de ferro ali, ou ele vai simplesmente ser eliminado. Porque não pense você que todos os países árabes ali, aqueles países ali, praticamente todos eles odeiam Israel. Até os que ainda têm algum acordo com eles também não gostam deles. Porque o mundo, a religião judaica, ela de uma certa parte, ela está dizendo a religião muçulmana, ela está dizendo assim, enquanto Israel existia, está dizendo assim, vocês estão errados. Então, para eles é uma maneira de Israel é uma maneira de dizer que o mundo árabe está errado. Infelizmente, é assim que acontece. Aí o que acontece? O Israel é odiado ali pelos povos. E na verdade não era para ser assim. Na verdade, não era assim, não era para ser assim. Se por acaso, se o mundo árabe, os árabes forem descendentes de Ismael, era para ser irmãos, né? Só que como é que você vai ter paz com o extremismo religioso que chega e apronta uma barbaridade como foi feito lá contra o povo israelense lá? Não tem como, não existe diálogo. Essa conversa de diálogo é gente de pessoas que parece que não tem nem cérebro, né? Não tem diálogo. E Israel está sofrendo as consequências lá pelos seus erros lá no passado lá. E eles estão se você parar bem para você analisar, Israel está numa situação muito difícil. Olha só, gente, você imagina, a gente vê aquelas imagens, aqueles bombardeios, aquelas coisas lá, aquelas crianças, né? Quantas coisas terríveis a gente está vendo ali. Aí você pensa assim, e se Israel não faz isso, se não destrói ali tudo na faixa de Gaza, se não destrói o Hamas ali, vai sobrar o quê? Eles realmente vão fazer tudo aquilo novamente, fazer todas aquelas atrocidades novamente, porque na verdade não é de hoje que o Hamas ataca Israel, né? Todo mundo, isso aí é bem claro que faz muito tempo já que o Hamas vem sempre atacando Israel só se defendendo, vai lá, sequestra, mata, faz isso que lá, e Israel sempre procurando se defender. Mas assim, chegou num ponto que eles pensaram, agora vai ou racha, entendeu? Agora não dá para a gente saber qual que vai ser o desfecho disso. Eu acredito que Israel não vai tomar ali a faixa de Gaza, ficar realmente tomar posse de toda aquela região, mas que eles vão provavelmente, não vou falar governar, não vou falar governar, mas que eles vão atuar ali com mão de ferro naquela região ali, eu tenho quase certeza que vai, porque senão esse esforço todo que eles estão fazendo aí não seria tão eficaz, né? E aí Israel está sobrevivendo. Aquela falsa sensação que muita gente tem, que Israel é um país seguro, para mim é uma falsa sensação, e eu já falava isso antes de acontecer tudo isso aí. É uma falsa sensação, é um engano, tá? Ninguém pode viver uma segurança num lugar onde todo mundo em volta ali odeia eles. É impossível, né? Então temos que pedir a Deus que tenha misericórdia daqueles povos ali, que tomem uma, uma coisa, porque só Deus para fazer uma obra ali para poder conseguir resolver aquela situação, né? O ser humano na sua vã filosofia jamais vai conseguir achar não vai aparecer um ser humano normal que vai chegar lá e falar assim, não, aqui se resolve isso não, ali é praticamente insolúvel, tá? Olha, pessoal, esses tempos eu parei fiquei meditando nas maldades, sabe?
as perseguições aos cristãos. Eu fiquei calculando, meu Deus, mas como que pode tanta atrocidade, né? O que eu senti da parte de Deus, pessoal, é o seguinte, que aqueles que operam o mal e fazem o mal e perseguem aqueles que servem a Deus, por maior que sejam e por mais que se achem, sabe como que Deus vai acabar com eles? No que eu senti, é simplesmente com um sopro. Com o sopro da boca de Deus, os inimigos de Deus vão ser eliminados. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo faça você refletir mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.